Eu não gritei quando vi aquele pontinho preto minúsculo dentro do relógio de parede. Eu não chorei. Eu não saí correndo. Aos 67 anos, a gente aprende que o pânico não ajuda ninguém. O que eu fiz foi sorrir, e continuar vivendo como se nada tivesse mudado. Porque quando alguém te observa em silêncio, a coisa mais perigosa que você pode fazer é deixar ele acreditar que você é inofensiva. Aquele relógio estava pendurado na minha sala há 3 anos. Um presente. Pesado. De madeira. Elegante demais pro meu apartamentinho simples. Eu tirava o pó dele toda manhã, dava a corda todo domingo, e escutava o tic-tac dele toda noite enquanto rezava pela segurança da minha filha. E então, numa tarde qualquer, quando a luz bateu bem certinho, eu vi a verdade. Um olho de vidro onde não devia ter parafuso nenhum. Um buraco que me encarava de volta. Alguém estava nos vigiando. Eu, e minha filha. Eu fingi que estava tudo normal. Até o dia em que minha filha caiu. Se você está ouvindo essa história e ainda tem uma filha, um filho, ou pelo menos a lembrança de alguém que um dia você segurou nos braços, eu te desejo paz e uma vida longa. E se você ainda acredita que histórias importam na nossa idade, eu espero que fique comigo e escute até o fim. Meu nome é Rosa Benedita. Eu tenho 67 anos. E esta é a história de como o silêncio quase destruiu a minha família, e como a paciência a salvou. Eu vivi tempo suficiente para saber que o mal raramente chega gritando. Ele vem quietinho. Embrulhado em educação. Disfarçado de preocupação. Depois que meu marido faleceu, ficamos só eu e minha filha, Débora Rocha. Ela tinha 38 anos na época, cheia de vida, teimosa igual ao pai, bondosa como eu tentava ser. Quando o casamento dela começou a desmoronar, ela voltou para casa. Não porque fracassou, mas porque às vezes até as mulheres fortes precisam de um lugar para respirar. O marido dela, Márcio Teixeira, disse que era temporário. O sorriso dele nunca chegava nos olhos. Ele beijava minha bochecha como quem cumpre uma obrigação. Eu percebia essas coisas. Mãe sempre percebe. O relógio chegou uma semana depois. Um presente, ele disse. Para segurança, ele disse. Eu agradeci. Pendurei na parede. E por muito tempo, acreditei nele. A vida voltou ao normal. Café de manhã. Débora cantarolando enquanto cozinhava. O vizinho, Otávio Cunha, passando para reclamar dos joelhos e do preço do pão. Sons comuns. Dias comuns. Mas alguma coisa estava errada. Débora foi ficando mais calada. Dormia menos. Se encolhia quando o telefone tocava. Uma vez, eu a peguei olhando fixo pro relógio de parede, como se ele pudesse falar. Você tá imaginando coisas, ela me disse quando perguntei. Então eu imaginei coisas também. É o que as mães fazem quando os filhos mentem. No dia em que descobri a câmera, eu não disse nada. Nem pra Débora. Nem pro Otávio. Nem pra Deus. Eu limpei a casa. Eu fiz o jantar. Eu ri de uma piada que nem ouvi. Porque eu queria saber quem estava olhando, e por quê. Comecei a observar em vez de reagir. Na minha idade, observar é uma arma. Eu percebi que as visitas do Márcio ficavam mais curtas, mas mais frequentes. Sempre quando a Débora estava sozinha. Sempre quando ele achava que eu estava dormindo. Eu percebi que o relógio continuava tic-taqueando mesmo quando as pilhas eram tiradas. E percebi outra coisa. Medo tem cheiro. Cheira a suor frio e silêncio. Aí veio o dia em que tudo desabou. Estava chovendo mansinho, aquela chuva que lembra os velhos de enterros e casamentos. Débora estava fazendo chá. As mãos dela tremiam. Ela olhou para mim, abriu a boca para falar.
E desabou. O corpo dela bateu no chão com um som que eu vou levar pro túmulo. Eu gritei então. Gritei alto o suficiente pros vizinhos. Mas não alto o suficiente para abafar o tic-tac daquele relógio. Os médicos disseram estresse, exaustão, sobrecarga emocional. Palavras que não significam nada quando você vê seu filho respirando por uma máquina. Eu sentei do lado da cama dela no hospital e segurei a mão dela. E enquanto fazia isso, eu entendi uma coisa aterrorizante. Quem colocou aquela câmera não estava só olhando. Ele estava esperando. E esperar significa planejar. Naquela noite, Otávio me visitou no hospital. Ele sentou devagar, como se cada movimento doesse. Chegou perto e sussurrou algo que gelou meu sangue. Rosa, acho que você devia olhar bem de perto para esse relógio. Eu não disse nada. Mas ele tinha confirmado o que eu já sabia. Isso não foi acidente nenhum. E eu não era mais só uma mãe. Eu era uma testemunha. Eu voltei para casa sozinha naquela noite. Hospitais são barulhentos, mas casas sem o seu filho são ainda mais barulhentas. O apartamento parecia diferente no instante em que entrei. Não vazio, observado. As paredes pareciam mais próximas. O ar, mais pesado. E lá estava ele, o relógio de parede, ainda ticando como um coração que não era meu. Fiquei parada na frente dele por um longo tempo. 67 anos de vida me ensinaram muitas coisas, mas isso era território novo. Eu não toquei nele. Ainda não. Em vez disso, sentei e esperei. As pessoas pensam que a vingança começa com raiva. Estão erradas. Ela começa com paciência. Na manhã seguinte, visitei Débora de novo. Ela estava acordada, mas frágil, os olhos opacos como alguém que foi roubado do sono por meses. Quando perguntei como ela se sentia, ela sorriu para mim. Uma mentira de filha. Mãe, se alguma coisa acontecer comigo, sussurrou ela, promete que você não vai se culpar. Aquela frase quase me quebrou. Apertei a mão dela e prometi outra coisa. Algo que ela não ouviu. Na saída, vi Márcio no corredor. Ele pareceu surpreso ao me ver tão ereta. Fez perguntas educadas. Educadas demais. Ouvi dizer que ela desmaiou, disse ele. Sim, respondi. Bem em casa. Por um brevíssimo instante, os olhos dele desviaram. E isso foi tudo o que eu precisei. De volta em casa, finalmente agi. Devagar. Com cuidado. Cobri o relógio com um lenço e fingi que era por causa da poeira. Depois liguei para Otávio. Ele chegou com as reclamações de sempre e uma sacola de pão. Quando mostrei a câmera, as mãos dele tremeram. Isso não é barato, disse ele. Alguém planejou isso. Não dissemos o nome em voz alta, mas ele pairava entre nós como fumaça. Naquela noite, descobri o relógio de novo. Se alguém estivesse assistindo, eu queria que se sentisse à vontade. Confiante. Queria que acreditasse que a velha estava alheia, inofensiva, destruída pela preocupação. Eu cozinhei sopa. Chorei baixinho. Rezei em voz alta. E então fiz algo importante. Eu sorri para o relógio. Se você está ouvindo e já se sentiu subestimado por causa da idade, dê um like agora mesmo. Não por mim, mas por toda a alma quieta que aprendeu a força tarde na vida. Os dias passaram. Débora melhorava devagar. Os médicos diziam repouso. Mas eu vi a verdade nos olhos dela. O medo não vai embora tão fácil. Uma tarde, ela me perguntou algo que apertou meu peito. Mãe, você notou alguma coisa estranha em casa? Eu queria contar tudo. Queria arrancar o relógio da parede e esmagá-lo até ele parar de respirar. Mas o medo já tinha tirado demais dela. Então menti. Não, querida. Naquela noite, segui Márcio.
Usei meu casaco velho e andei mais devagar que o normal. Ele nunca percebeu. As pessoas nunca percebem as velhas. Essa é a nossa maldição, e o nosso domingo. Ele encontrou um homem do lado de fora de um café. Um homem que eu reconheci. Cláudio Meireles. Eu já o tinha visto antes. Uma vez. Ele consertou fiação no prédio meses atrás. Amigável demais. Curioso demais. Eles falaram baixo. Dinheiro trocou de mãos. E então Cláudio riu. Riu como alguém que acreditava que o pior já tinha passado. Voltei para casa tremendo, mas lúcida. Isso era maior que ciúme. Maior que controle. Era vigilância. Manipulação. E minha filha tinha vivido dentro disso. Naquela noite, tirei o relógio. Embrulhei com cuidado e escondi no armário. Substituí por silêncio. No dia seguinte, Márcio ligou. Por que o relógio não está mais lá? Eu pausei antes de responder. Quebrou, disse eu. Ele desligou sem mais uma palavra. Foi quando eu soube. Uma semana depois, Débora veio para casa. Mais magra. Mais quieta. Mas viva. Eu a abracei como fazia quando ela era criança. E enquanto ela dormia, tomei minha decisão. Eu não iria à polícia. Ainda não. Eu não confrontaria ninguém. Ainda não. Porque a verdade é esta. Homens como Cláudio e Márcio não temem acusações. Eles temem exposição. E exposição exige prova. Então eu armei minha cilada. Peguei emprestado um telefone com Otávio. Coloquei onde o relógio estava. Fingi falar sozinha. Falei sobre segredos. Sobre dinheiro. Sobre perdão. E em algum lugar, eu sabia que alguém estava escutando, confuso, desesperado, curioso. Se você estivesse no meu lugar, o que faria em seguida? Confrontaria eles? Ou esperaria, só mais um pouco? Eu escolhi esperar. O dia finalmente chegou. Cláudio Meireles voltou ao prédio de apartamentos, esperando o silêncio de sempre, a rotina de sempre. Ele não sabia que o relógio tinha desaparecido, não sabia que a armadilha já estava armada. Eu esperava na sala, as mãos cruzadas, o coração calmo. Débora estava sentada no sofá ali perto, fingindo ler uma revista. Eu via que ela me observava pelo canto do olho, com confiança e medo misturados no olhar. Márcio chegou primeiro. Não bateu. Não sorriu. Entrou direto, esperando silêncio. Esperando obediência. Eu ofereci chá. Ele aceitou. Falei baixo, com cuidado. Palavras como seda, palavras como mel, mas cada uma carregando o peso de anos de observação. Disse que estava preocupada com tudo. Com Débora, com o dinheiro, com os comportamentos estranhos no prédio. Com o relógio que tinha quebrado. Ele riu, nervoso. Então Cláudio apareceu, um pouco mais cedo, um pouco casual demais. Cumprimentou Márcio, olhando para mim com aquela curiosidade presunçosa de sempre. Ele não fazia ideia de que a sala tinha mudado. Não fazia ideia de que, aos 67 anos, uma mulher pode planejar a paciência melhor do que a maioria dos homens planeja uma vida inteira. Perguntei sobre os concertos que ele tinha feito meses atrás. Casual, leve. Como uma conversa entre vizinhos. Ele sorriu. Largo demais. Falso demais. Você lembra do relógio? Perguntei. Aquele que você consertou? Cláudio congelou. Só por um segundo. Mas eu percebi. Aquele segundo bastou. Convidei os dois para sentar. O chá ainda estava quente. Não disse mais nada. Márcio se mexeu, desconfortável. Cláudio se inclinou para a frente, achando que ia dominar, questionar, manipular.
E então eu apertei um botão no celular pequeno que eu tinha escondido atrás do sofá. A tela acendeu. Áudio do relógio original. Conversas gravadas, provas dos planos deles, dos segredos, da ganância, da vontade de invadir minha casa, a vida da minha filha. Eles olharam pro celular. Depois um pro outro. Depois pra mim. O medo que eu tinha sentido meses antes finalmente apareceu nos rostos deles. Medo é engraçado. Ele não ruge. Ele sussurra. Faz homens como Márcio e Cláudio ficarem parados, questionarem tudo, e se perguntarem como uma velha pôde saber tanto. Você tinha isso o tempo todo? Cláudio gaguejou. Eu observei, respondi baixinho. Eu esperei. Eu escutei. Eu aprendi. Débora se levantou atrás de mim, a mão na minha. Sem medo mais. Ela tinha visto a coragem da mãe, e naquele momento, o medo dela se dissolveu por completo. Márcio tentou falar. As palavras falharam. O sorriso de Cláudio sumiu. Eles tinham subestimado uma mãe. Tinham subestimado a idade, a paciência e o amor. Eu disse a eles, com gentileza, mas firme, que as gravações seriam enviadas às autoridades se houvesse qualquer outra invasão. Só isso. Não precisei gritar. Não precisei ameaçar. O silêncio, junto com a prova, era mais poderoso que qualquer grito. Pela primeira vez em meses, senti alívio. Débora me abraçou, sussurrando, obrigada, mãe. Eu a abracei de volta, sentindo o peso dos anos diminuir um pouquinho. Eles saíram do apartamento em silêncio, murmurando desculpas, mas eu sabia a verdade. Estavam com medo. E com razão. A vida voltou ao nosso pequeno apartamento. As paredes não pareciam mais pesadas. O ar não carregava mais tensão. Vivíamos com cautela, sim, mas livres. Débora ria de novo enquanto cozinhava. Otávio passava para pegar pão e reclamar. Os sons normais voltaram, reconfortantes e seguros. Eu ainda verifico os relógios de parede de vez em quando. Por hábito. Por cautela. Mas sorrio quando faço isso. Eu sei o poder da observação. Sei que paciência, amor e determinação quieta podem proteger até os mais vulneráveis. Às vezes penso em Márcio e Cláudio. Me pergunto se eles lembram do olhar no meu rosto naquele dia. Espero que sim. Espero que isso os lembre de nunca subestimar alguém por causa da idade, por causa do silêncio, por causa do amor pela família. E espero que, se você estiver ouvindo essa história, entenda algo importante. Nunca é tarde demais para proteger quem você ama. Nunca é tarde demais para agir com sabedoria. E nunca é tarde demais para ensinar respeito a quem esqueceu que ele existe. Débora e eu sentamos juntas agora, muitas vezes na janela, vendo o mundo. Às vezes falamos dos erros do passado, às vezes de risadas e alegrias. E às vezes, no silêncio, eu a pego me olhando, os olhos brilhando de gratidão e admiração. A vida me ensinou paciência. A vida me ensinou força. E a vida me ensinou que, mesmo nos cantos mais escuros, mesmo quando vigiada e testada, o amor vai te guiar, e a verdade vai te proteger. Se você gostou de ouvir nossa história, por favor curta e comente abaixo. Compartilhe seus pensamentos, seus medos, suas próprias experiências. E se quiser ouvir mais histórias assim, histórias de paciência, coragem e família, considere se inscrever. Porque mesmo aos 67 anos, eu aprendi que histórias não são só memórias, são lições. E às vezes, são a única forma de proteger quem a gente ama. Estamos seguras agora. E por isso, sou grata. O relógio ainda tica, mas agora ele só me lembra de uma coisa.
A coragem cresce em silêncio, e o amor sempre vence.